Agora, eu trago um assunto, no mínimo, cheio de tabu. Mesmo nessa era da comunicação, em pleno século XXI. As mulheres de meia idade sabem bem a dificuldade de expor os problemas ocasionados pela chegada da tal menopausa. Uma das consequências é a depressão, que, segundo novos estudos, afeta cerca de 70% das mulheres em transição para a menopausa. Isso a partir dos 40 anos e até os 65 anos. Vamos abordar esse assunto a partir de agora no Pausa do Café. E hoje nós receberemos o auxílio mais do que luxuoso, Dr. Alexandre Brito, pela internet, vai nos trazer de fato aí essas informações e quebrar tabu. A ideia é quebrar tabu, meu querido amigo Dr. Alexandre, é um assunto realmente que muitas vezes as mulheres têm receio em discutir, em tocar, mas é um problema que realmente, como nós vimos aí, 70% das mulheres acabam que sofrendo de depressão, causados até por essas consequências, não é isso? Bom dia. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui novamente, conversar com vocês sobre, dessa vez, sobre a saúde da mulher, né? É um tema importante. Bom, como é que as mulheres, de fato, então, de meia idade, essas mulheres que estão passando por essa fase de transição, podem ficar atentas para evitar esse tipo de consequência, doutor Alexandre? Na verdade, como você bem falou, existem tabus em relação a essa fase da biologia feminina. A vida da mulher, ela biologicamente, ela é constituída de fases. Desde da menarca, que é o início da menstruação, e aí passa por ciclos periódicos, mensais, é a vida reprodutiva, e chega num determinado tempo, os extremos entre 40 e 60 anos, em que pode surgir a última menstruação. Então, a menopausa significa a última menstruação. Mas o período que antecede a menopausa, a última menstruação, e o período que sucede, tá? Vamos dizer, essa despedida, entre aspas, da vida reprodutiva, é cercado de uma série de sintomas que muitas vezes a mulher desconhece, que esses sintomas têm uma relação com a diminuição da função ovariana. Então, esse período todo é chamado de climatério. Mas a gente pode ir falando aqui informalmente de menopausa, mas sabendo que é um período amplo, que em média pode durar 10 anos. Esses extremos que eu citei aqui, de 40 a 60 anos, não é a maioria, tá? E que envolve uma série de transformações, como em outras fases da vida da mulher, só que essas transformações têm repercussões físicas, comportamentais, psicossociais, né, e psicoafetivas. De maneira que a mulher pode mudar o seu comportamento, sim. Tá? A sensibilidade varia muito de uma mulher para outra. Isso não é muito falado em casa. E ainda há essa questão de que a opinião masculina ainda a respeito disso é que é charminho, tá? O que isso não existe. Existe sim, agora não são todas as mulheres que manifestam sintomas durante a menopausa. Era mulher exatamente que passa sobre isso que eu iria te perguntar, seria a minha próxima pergunta. Não trata-se apenas de um assunto específico para as mulheres, né? Esse é um assunto de família, é um assunto Sim. do parceiro que está ali ao seu lado, que queira Sim. ou não vai sentir na pele essas mudanças também, né? Exatamente. E precisa ser um cúmplice nisso, né? Precisa ter essa participação, essa compreensão, porque até a maneira de ver a vida cotidiana pode ser mudada pela interferência da diminuição do hormônio feminino, que está deixando de ser produzido, fabricado pelo ovário, que já passou, vamos dizer, o período, a fase reprodutiva trabalhando, né? E que agora chegou a hora desse ovário, vamos dizer assim, descansar, diminuir a fabricação desse hormônio feminino. E esse hormônio feminino tem uma relação muito grande com neurotransmissores cerebrais responsáveis pela satisfação, tá? Pela paciência, pelo prazer, tá? Pela disposição. Por exemplo, a serotonina é um desses neurotransmissores que sofre uma interferência significante com a diminuição da função ovariana. Então, isso é real e tem tratamento. Mas, como eu disse, não são todas as mulheres que passam por isso, tá? Existe uma proporção grande, sim, de mulheres que sofrem, vamos dizer, essas alterações e sentem isso de uma maneira mais importante.
há uma sensibilidade maior em determinadas mulheres com a diminuição do hormônio feminino. Isso interfere, sim, na qualidade do sono, tá, no humor, tá, por conta dessa relação com neurotransmissores. Isso está sendo estudado. Existem mais relações a serem, vamos dizer assim, confirmadas. Tá? As mulheres por si só são um caldeirão de hormônio, né, meu querido doutor Alexandre? Não, realmente as mulheres passam, como você bem disse aí, por várias fases na vida, né? E nesse momento também é mais uma fase muito importante. A minha pergunta agora é a seguinte: há como evitar? Há como combater? Ou existe, por exemplo, hoje medicações específicas para isso? Ou a possibilidade de reposição hormonal seria um caminho? Existe tudo isso. A boa notícia, o importante dessa conversa, é que existem recursos farmacológicos, psicoterápicos, a mudança de um estilo de vida com mais atividade física, com alimentação mais equilibrada, a participação do companheiro ou da companheira, tá? Do parceiro ou da parceira, a compreensão, né? A tolerância, a psicoterapia e a reposição hormonal, ela ainda está presente nessa fase, para as mulheres que sentem alterações mais físicas, como aqueles calores, né, e assim por diante, alterações vasculares, tá, e que, na verdade, a reposição hormonal não perdeu o seu espaço, mas há indicações precisas, há critérios mais exigentes para se decidir repor hormônio, no caso o hormônio feminino, para esses tipos de situações. Tá? Mas existem fármacos tanto direcionados para o tratamento da depressão, nessa fase, tá? Como até mesmo para a questão da qualidade do sono, tá? Dos famosos fogachos, que são calores sentidos por a maioria das mulheres de forma ascendente, é um calor que vem de baixo para cima, tá? Isso incomoda muito, isso irrita. A própria alteração do sono, tá? E com todas essas outras alterações que a gente citou aqui, já mexe muito no emocional da mulher. E, principalmente, se a mulher tem um antecedente de alterações depressivas e transtorno de ansiedade no seu passado, no seu histórico de vida, ela tem uma predisposição muito maior de desenvolver depressão no climatério, tá? Nesse período que antecede e que sucede a última menstruação, que é a menopausa. Mas tem toda essa gama de tratamento. A genética tem algum percentual nessa história aí, doutor Alexandre? Tem. Da mesma forma que tem um percentual na predisposição de se desenvolver quadros psicoafetivos importantes, como transtorno de ansiedade generalizada e depressão. E repito, se há um antecedente, ainda que suspeita de que passou por uma fase na vida antes do climatério, em que houve uma suspeita diagnóstica de transtorno de ansiedade, de depressão, ela vai ter no climatério chances elevadas de desenvolver esse quadro. Perfeito. E o tratamento vai envolver isso também. Resta então a gente orientar, né, as nossas queridas telespectadoras que por acaso estejam passando por essa situação, procurar um profissional médico, né, para o quanto antes começar a trabalhar um pouco mais essa situação, não é isso, doutor? Exatamente. Além do ginecologista, tá, que ela procure o seu clínico, o seu endocrinologista, o seu geriatra, porque essa fase é muito importante para a mulher ser avaliada. Ela abre porta para fatores de risco que se exacerbam ou surgem nessa fase, como alterações cardiovasculares, o risco cardiovascular, a osteoporose. Olha só, o climatério é uma fase excelente para fazer diagnóstico e prevenir a osteoporose. Então, a gente chama de janela de oportunidade. Então, essa fase de transição da mulher, tá, também é um excelente momento para ela fazer uma avaliação geral e prevenir todas essas alterações que ou começam ou surgem nessa época ou são, vamos dizer, agravados pelo próprio climatério em algumas mulheres. E a prevenção ainda é o melhor remédio, quanto antes cuidar disso, melhor ainda para evitar os problemas maiores. Doutor Alexandre Brito, mais uma vez, muito obrigado, hoje de forma virtual, né? A sua presença é sempre muito importante aqui e até a próxima oportunidade, viu? Um abraço, muito obrigado, um abraço a todos. Grande abraço, tá bom? Tá aí doutor Alexandre Brito trazendo aí informações importantes.